episódio do podcast Conexão Remax Jardins no ar. E hoje o tema que a gente escolheu para trazer para vocês, eu, Elisa Cais, Marcela, Dani Fusco, a gente tá aqui para falar sobre feedback, né, meninas? Isso. Feedback para o nosso cliente, né, Elisa, que é o proprietário do imóvel. Além disso, a gente vai falar do filtro que a gente faz também para levar o comprador. Então, bora lá começar, que eu acho que esse é um assunto muito importante, né, Elisa? Bora. Olha, boa tarde a todos. Esse assunto é totalmente relevante, onde o proprietário que recebe a comunicação de uma visita, ele fica muito ansioso para receber um feedback de como que foi a visita, o que o cliente achou da casa dele, do imóvel dele. E muitas vezes o corretor sai e desaparece, nunca mais retorna. Me conta um pouco disso, Marcela. Vale lembrar... Oi, gente, peraí, é o meu primeiro, tô nervosa. Tudo bem, muito obrigada, Elisa, por me convidar para participar. Ah, imagina, Adorei. é uma honra, uma delícia. Então, vale lembrar que o feedback é um super diferencial da Remax, né? Eu, quando entrei na Remax, estou na Remax há uns 2 anos, eu vim por você... Eu aprendi direitinho, né, a lição de fazer um feedback para o cliente. Por que é importante? Muitos, quando me procuram, eles chegam e falam: Marcela, eu não aguento mais corretores entrando e saindo no meu imóvel. Por que isso? Eu não sei o que está acontecendo. Não dá um retorno. Sai, vai embora e não explica como foi a visita, o que o cliente achou, não é? E não aparece mais. Isso. E é muito importante a gente ter esse feedback com os clientes. Isso também mantém o nosso relacionamento com eles, né? E eu aprendi muito quando eu entrei na Remax com a Elisa, que eu pude ter a oportunidade de, antes de ser corretora, trabalhar como assistente da Elisa. E isso foi muito gratificante, porque eu aprendi muito com ela e não teve como eu não ir para a corretagem e fazer exatamente como a Elisa fazia. Então, essa forma de feedback para os clientes é importante, porque eles vão entender o porquê o imóvel dele está lá e não está sendo vendido, principalmente, não é? Exato, exato. Dani, você percebe isso, que esse diferencial tem essa importância tão grande para quem está vendendo? Oi, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Eu percebo sim. Eu acho que é importante não só para o cliente, nosso cliente, que é o proprietário do imóvel, como para nós, que estamos tendo que desenvolver a venda desse imóvel. A gente já fica sabendo se esse imóvel está no precificado direito, se ele está num preço que realmente vai ser vendido, se ele não está num preço que vai ser vendido. A gente consegue mostrar para o cliente que esse imóvel está fora ou não de preço, se o problema é o preço, ou se alguma coisa que a gente vai precisar fazer na casa, um conserto, uma pintura. Porque o próprio cliente, quando responde para a gente aquele questionário, ele pontua os pontos positivos e os negativos. Isso é importante, exatamente. Né? Aliás, Elisa, essa avaliação, ficha de avaliação que a gente tem, que a gente coloca ali no final da visita para o cliente, possível comprador do imóvel, avaliar o imóvel, parece que aquele cliente vendedor, ele fica até ansioso para saber qual a opinião de quem visitou o imóvel dele, né? E muitas vezes, vocês devem concordar comigo, que essa avaliação, a gente tem que frisar como é feita num documento onde o interessado que vai visitar o imóvel, ele preenche com nome, documentos, e ele dá notas ao imóvel, e ele coloca ali por escrito as observações que ele fez, se ele vai comprar ou não vai comprar, se ele teve interesse ou não. Então, ajuda muito. Ontem mesmo, eu vou contar um caso, o interessado, ele questionou sobre o telhado da laje da varanda gourmet, depois ele questionou sobre o valor que custaria fazer uma piscina.
eu, como uma boa corretora, já tinha esse orçamento em mãos. Que corretor que faz isso, né? Já me precavi deste orçamento e já tinha tudo ali em mãos para passar para o interessado ali da compra de um imóvel. Não é isso, Marcela? A gente toma precaução de fazer alguns orçamentos antes. Então, nós já apresentamos para o interessado e que já encurta bem o tempo. Você concorda comigo? Concordo, claro. E nessa ficha de avaliação também é muito importante porque tem as notas, né, que eles colocam sobre o imóvel, localização, que é um fator responsável por valorização do imóvel, né? Localização, valor Estado de conservação. Estado de conservação, isso. É. E nessa fichinha, o cliente comprador, ele pode colocar todas as observações dele. E isso vai nos ajudar a trabalhar, como a Dani falou, diante a venda desse imóvel no mercado, o marketing dele, né? Ver o que a gente precisa fazer. E nós vamos descobrir com esse relatório o que os clientes vêm apontando, porque às vezes já deve ter acontecido com vocês. A gente leva 3, 5 clientes lá e eles apontam a mesma coisa no imóvel. O mesmo problema. E a gente tem total segurança de chegar no nosso cliente e ajudá-lo a resolver isso, né? E sem feedback, eles não iriam imaginar que é uma torneira mal colocada, uma bancada que não tem o tamanho ideal, falta de pintura, do padrão, falta de pintura. Você já passou por isso? Já passei por isso. Eu tenho uma casa de um proprietário e é muito engraçado porque o dia que ela descobriu que a gente tinha esse relatório, essa ficha, não dá 5 minutos que acaba a visita da casa dela, ela já me manda um zap. Cadê a minha ficha? E aí? E aí eu falei... Cadê? Eu quero a minha ficha. Como você já fizeram a ficha? Eu quero saber o que ele está falando da minha casa. E é uma casa realmente que ela teve alguns problemas e ela não teve uma manutenção boa. Então nós já fomos atrás de orçamento de pintura, de piso, de armários, de limpeza de piso de piscina, tudo aquilo que a gente teoricamente sabe que o cliente comprador vai pedir, eu já tenho um orçamento, que adianta muito na negociação de quem está fazendo a visita de comprador. A gente já vai preparada, né? Se a gente já sabe isso, a gente já está ajudando o cliente comprador que às vezes não consegue ver as possibilidades, né, que tem o imóvel. Então a gente já falando, não, isso é simples resolver. Ó, tem um orçamento aqui para você, 2.000 resolve. Aí ele vai deixar de ter um imóvel maravilhoso por conta de 2.000, entendeu? Então às vezes isso é importante para até a gente fechar o negócio com o cliente, né? E é importante também a gente ter, eu falo, esse orçamento. Acabou de acontecer comigo um apartamento que eu acabei de vender. Não estava pintado, o inquilino tinha saído e aí a proprietária perguntou, você acha que a gente deve pintar? Eu falei, eu acho interessante, né? Porque dá uma boa impressão, primeira impressão, né? Que é a mais importante, né? Ela falou, mas eu queria colocar assim mesmo, aí depois se precisar a gente pinta. Eu falei, não tem problema. E tinha alguns ajustes de armário também que tinha que fazer. E eu falei pra ela, eu falei, a gente vai sentindo isso. E foi assim, exatamente como eu imaginei, porque a gente já está no mercado há um tempo, já vai, né, tendo esse feeling, né? E aí eu falei, mas antes disso, vamos fazer um orçamento de pintura e de ajuste de armário. Então, quando você já tem isso em mãos e o cliente comprador vai visitar o imóvel, a hora que ele começa a falar, mas a pintura, fala, olha, a gente já tem o orçamento, a gente já fez, em média tanto, e a gente também tem o orçamento do armário, da manutenção dos armários, tá aqui, porque se ele pensar em fazer proposta, ele também já tem ideia do quanto ele vai diminuir do valor da proposta dele, descontando aquele custo que ele vai ter para entrar no imóvel do jeito que ele gostaria, com a pintura em dia, que é o mais comum, né? E com tudo ok. E aí foi importante, porque quando foi fazer a proposta, fez em cima... Aí pintamos o apartamento, porque a gente percebeu que todo mundo pontuava isso, a falta da pintura. Pintamos o apartamento e depois já o outro cliente que chegou lá com o apartamento pintadinho já falou, quero fazer uma proposta, mas tem os ajustes para fazer. Eu tinha o valor, então ele fez a proposta em cima daquele valor e o proprietário já estava consciente disso,
aceitou, deu bom, como se diz, deu venda, Perfeito, deu venda. E perfeito. outra coisa, a gente fala muito, além desse feedback, a gente fala muito do filtro, né? Que eu contei aqui que a gente ia falar do filtro para levar cliente comprador. Isso também ajuda muito. Eu acho que isso, como a Elisa disse, encurta o prazo ali para a venda acontecer e também não cansa tanto todas as partes, né, Elisa? Quando a gente filtra aquele possível comprador. Me conta um pouco, Dani, como que é esse filtro, porque o que acontece normalmente nas imobiliárias tradicionais, vamos colocar assim, não no mundo Remax, não no mundo Remax Jardins, que é bem diferente. O que eu entendo? Que quando um cliente comprador vai até a sua casa, ele tem que ter certeza que ele está apto a comprar o imóvel, que ele tem capacidade financeira e já está com o dinheiro ou pelo menos uma parte em permuta e etc e tal. Mas a gente já fez um filtro desse cliente, porque muitas vezes, né, Dani, acontece nós chamamos de turistas. Exato. Ficarem olhando vários imóveis, mas ainda tem que vender um carro, um apartamento na praia, uma fazenda. Esse cliente não podemos levar no imóvel do nosso cliente. Por quê? Porque é uma invasão, né, gente? Por que eu vou levar uma pessoa que não está apta a comprar para passear no imóvel do nosso cliente? Então, me explica um pouquinho, Dani, como que nós fazemos esse filtro? Olha, eu acho que o filtro que nós fazemos é importante para os dois lados. Não só para a gente não ficar fazendo trabalho à toa, né? Porque essa pessoa não tem condição de comprar, ou não está preparada para comprar, ou não é bem aquilo. E, ao mesmo tempo, não levar um cliente num imóvel que não é o que ele quer. Quantas pessoas passam pela... passei muito por isso. Numa fase minha da vida lá atrás, um pouquinho, mudava muito de cidade, cada cidade que eu tinha que morar, eu tinha que alugar um apartamento. Você falava assim, ó, eu quero apartamento com varanda. Não me leva em apartamento que não tem varanda. Eu quero com sacada, eu preciso daquilo. Para que você vai ver 3, 4, 5 que não tem? É a mesma coisa, é para os dois lados, eu acho que é importante. Você não cansa o nosso trabalho, a gente não perde o nosso tempo, que tempo hoje para todo mundo é dinheiro. E a gente não perde o tempo do cliente, inclusive que vai gostar do nosso trabalho. Porque Exatamente. Você não está levando ele para ver uma sacolada de imóveis, que um monte não tem nenhuma serventia para ele, só para mostrar que a gente tem um monte de imóvel. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é uma coisa bem mais detalhada e personalizada. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... Nós desenvolvemos agora um questionário que a gente vai levantar várias coisas dessa pessoa, vai ajudar, ela não tem financiamento, vamos ajudar a procurar saber como é que faz o financiamento, a gente pode indicar uma pessoa para ajudá-lo, e ele ficar preparado para começar a procurar esse imóvel e não chegar na hora H, não conseguir comprar. Isso é importante, né, Marcela? A gente tem vários parceiros que nos ajudam como correspondentes bancários. E como que a gente trabalha? Vamos explicar, porque às vezes a gente está aqui falando, alguém está assistindo, quer comprar um imóvel, mas também, assim, não sabe por onde começar. Então, por onde que esse cliente que está assistindo agora, gente, cliente comprador, pode começar para poder buscar o imóvel? Qual o filtro que geralmente a gente faz? Então, quando um cliente comprador chega até mim, ele, oi, vi esse imóvel, eu quero comprar. Eu vou puxando assunto com ele para poder entender e pegar um pouquinho de intimidade, né? Dele criar uma empatia comigo para poder ir falando, abrindo, né, as necessidades dele para eu poder encontrar esse imóvel. Quando a gente chega na parte do filtro de ver se ele é apto ou não, a gente pergunta, qual seria a intenção, né? Por quê? Eu já ofereço a minha ajuda, eu já ofereço os serviços que a gente tem com os parceiros. Nossos agentes bancários, que são vários, maravilhosos, super competentes. Então, na hora que ele fala, não, eu percebo, né, estou cru, quero financiar, mas estou cru, não tenho nada, não vi nada, eu já pego
um contato, né, de um dos nossos parceiros, vejo onde que ele vai se encaixar melhor e passo, né? E por que disso? Eu já peguei venda com um corretor parceiro, que a gente faz parceria, a gente vende bastante parceria, e ele estava com um financiamento com outro agente bancário e eu consegui trazer para a gente. Por quê? Eu consegui mostrar para ele, falar para ele que vindo pro com o nosso agente bancário, tornaria muito mais fácil o trâmite todo, porque eu estaria acompanhando todo o processo, né? Então seria muito transparente. Como ele confiava em mim, né? Ele aceitou na hora e a gente conseguiu fazer isso, deu tudo certo, graças a Deus. Então, tem também os clientes que às vezes querem colocar permuta, né? Sim. E às vezes a gente sabe de carro ou moto, ou de algum... Já ouvi até de cavalo, já ouvi. Ah, tem. Então, assim, a gente sabe que eu sei que o meu cliente não quer permuta nenhuma de carro, de cavalo. Porque ele tem uma necessidade, né? Às vezes Exato. ele quer o dinheiro para fazer uma construção, terminar de construir um imóvel. Ele tem o projeto dele a seguir, Exatamente. né? E ele precisa do dinheiro ali. Então, enfim. Então, no filtro, isso é muito interessante, porque eu falo que o filtro, ele anda com o feedback também. Sim. Porque, que nem eu falei, uma cliente minha, em ACM, que eu fui apresentar o estudo de mercado para ela, ela sentou na minha frente, virou e falou, vou repetir de novo, Marcela, eu não aguento mais corretor entrando aqui dentro do meu imóvel, eu não sei por quê. Se esses corretores fizessem filtros, eles não iam levar o tanto de cliente lá. Eles iam entender o que ela quer, entender o que se passa ali, né? Fora o nosso estudo de mercado que vem com uma excelente precificação, né? Então, se ele fizesse esse filtro e apresentasse o feedback para ela, ela não teria passado nada disso. Exato. Né? Então, assim, como a gente tem um comprometimento com o vendedor, a gente quer oferecer tudo de excelência para ele, né? Desde o início. Né? Exato. Serviço de excelência. Desde o início. E agora, a Marcela está falando isso, eu comecei a pensar aqui, quando a gente fala de feedback, uma excelência, um serviço de excelência que a gente faz. E a Elisa, desde o começo, ela explicou para a gente a importância que tem esse feedback, não só da visita. A gente falou até agora da visita. Mas existe um feedback que a gente faz, que a Elisa deixou sempre claro desde o começo e que a gente não deixa de fazer, porque isso nos coloca como corretores de excelência, que é o feedback do trabalho que está sendo feito com o imóvel do cliente vendedor. Vamos explicar aqui que esse feedback que você... E a Elisa, ela puxa a orelha. Mas fez feedback? Elisa, eu não sei, não está tendo visita, a gente está fazendo todo o trabalho. O cliente está sabendo disso? Você deu feedback? Você mostrou para ele? Explica o que é esse feedback para o cliente vendedor do trabalho que a gente faz. Bom, o cliente proprietário, quando nos contrata a Remax Jardins, ele espera um serviço de excelência, como nós estamos falando, e dentro desse serviço, um deles é um marketing especializado e focado no imóvel dele. Na hora que ele senta ali na mesa, nós prometemos esse serviço. Então, nós temos que mostrar semanalmente que nós estamos cumprindo com o que nós prometemos. E esse serviço... Primeiro fotos profissionais. O primeiro passo é fazer uma arrumação do imóvel, que nós temos uma cartilha que o proprietário recebe, como deixar o imóvel, deixar ele arrumado, com as luzes acesas, ele limpo, com jardim feito, piscina limpa. Bom, daí partimos para a contratação de um fotógrafo profissional. Do fotógrafo profissional, nós fazemos vídeos com drone, quando é possível. Depois, nós fazemos o open house. O open house, o que é? Nós chamamos vários corretores do mercado, Remax e não Remax, para conhecer esse imóvel, para poder divulgá-lo nas suas redes sociais,
para seus clientes. Então, é bem complexo. E todo esse processo de marketing é reportado semanalmente ao proprietário. Então, o que eu falo, não adianta você fazer, você tem que avisar, né, Marcela, o cliente que você está fazendo. Muitas vezes, não é só o gestor que anuncia o imóvel. É verdade. Outros corretores. Então, eu fico falando para todos, falei, gente, vocês falaram para o seu cliente, a gente monta um grupo de WhatsApp entre os proprietários, marido, esposa, filhos, aliás, quem são os proprietários daquele imóvel, e eles têm um feedback constante, né, Marcela? Exato. De todas as ações. A Marcela, esses dias, publicou uma casa que eu sou a gestora, eu peguei, já noticiei essa publicação da Marcela no grupo de WhatsApp dos proprietários. E isso, me conta um pouco, né, Marcela, qual que é a reação dos proprietários diante desse feedback constante que a gente oferece? Sim, e hoje com a ferramenta do WhatsApp, né, ajuda tanto a gente a trabalhar ali, deixar tudo documentado para eles, né, para o grupo que está formado ali dos proprietários da casa. Então, eu também faço isso. Eu lembro que eu postei a sua gestão, te printei e mandei. Elisa, postado, manda para os seus clientes. A gente já é tudo assim. É automático. Então, a gente tem essa facilidade, eu também. Então, tudo que eu vou colocando no Instagram, ou que eu vou mandar, até os links, né, do anúncio que a gente tem do imóvel, e a gente tem vários grupos no WhatsApp com os corretores que a gente faz parceria, eu printo que eu estou enviando, né, coloco lá no grupo, olha, estou encaminhando, eu faço isso diariamente. E é diariamente mesmo que a gente faz. Então, assim, isso facilita para mostrar todas as ferramentas que a gente utiliza, né, para a venda do imóvel acontecer. Isso também, a Elisa sempre falou, isso é de extrema importância, porque se você não faz isso, ele não vai saber exatamente o trabalho que você está fazendo. E outra coisa, de repente a gente faz um combinado com o proprietário. Nós vamos anunciar por este valor o imóvel, nós vamos ver o retorno que vai dar, mas óbvio que sempre por um valor que a gente acredita que a gente pode começar, porque antes da gente colocar o imóvel à venda, a gente faz o estudo de mercado, que nele quem precifica não somos nós, é bom sempre a gente lembrar isso, quem precifica é o mercado, né? E a gente prova isso na reunião de estudo de mercado que a gente apresenta. E às vezes a gente fala, não, então a gente vai fazer um combinado, a gente vai colocar esse imóvel à venda, né, por esse preço um pouquinho a mais, uma fatia a mais que a gente acredita que ainda dá para o mercado absorver. Se não der retorno, daqui 40 dias a gente prova para este cliente que a gente fez aquele trabalho com esse feedback. Nós colocamos nas redes sociais, está em todos os portais imobiliários e tudo isso a gente vai mostrando com os prints pelo feedback que a gente faz. Fizemos open house, então assim, tem outras pessoas publicando o seu imóvel e não deu retorno. Então, quer dizer, o erro não está no trabalho que a gente faz. O erro está em que lugar? Na precificação. Na precificação. Aí ele vai entender que realmente aquela precificação que o mercado mostrou, né, que tá correta, é o que a gente vai ter que fazer. E aí a gente tem esses argumentos, né, para poder fazer esse ajuste no valor. A gente faz isso com uma conclusão no final, né? Sim. Tudo isso por escrito. Esse relatório aí, esse feedback para mensal, né, digamos assim, que às vezes a gente envia para os nossos clientes conforme a necessidade de cada imóvel, né, que o nosso marketing também é assim, conforme a necessidade de cada um deles, o nosso marketing. E é muito bem detalhado, né? Com data, com quantas pessoas visualizou, é tudo muito bem feito. Eu aprendi com a senhora Elisa. A gente não erra mais. Que é pouco minuciosa. E o Rogério, eu morro de rir, porque o Rogério, ele vira e fala assim, meu Deus, a Marcela é muito Caxias. Ela aprendeu com a Elisa. É miniatura. Então, assim, mas é importante. E quando os clientes recebem, eu lembro do meu primeiro que eu enviei.
que eu chamei ele para reunião. Fiz assim, lindo. Imprimi tudo, ele olhou, ele falou assim, nossa, mas que capricho. Nossa, ele ficou assim, nunca recebi isso, né? E foi, aí ele viu, né, o que estava ali relatado e concordou, né, da gente dar um reajuste no valor e nós conseguimos vender. Então, o feedback é muito importante. Eu acho que é uma ferramenta, assim, excepcional da Remax, né? E da Remax Jardins. É essa a diferença. E eu gosto de salientar, a Ciane falou do valor, e muitas vezes o problema não está no valor. Por isso que essa importância do filtro e do feedback. Os dois andam juntos mesmo. Eu tenho um caso que eu gosto de contar, que o problema não era o valor. Aliás, 2 recentes. O problema era os armários. O problema, ninguém gostava dos armários. Imagina entrar 10 interessados, comprar apartamentos mais caros no prédio, que eu tinha na época 3, 4 no mesmo prédio, e aquele não ia. Não era o andar, que era o andar até mais alto do que os outros. O preço ele estava abaixo dos outros. E esse feedback, todos falavam a mesma coisa. Não gostei dos armários. Não gostei dos armários. O que eu fiz? Contratei uma arquiteta para desenvolver e trocar uma sugestão, né? Para trocar as portas dos armários, porque elas já não eram tão modernas, né? E o armário era ótimo, não era esse o problema. Era o design das portas. Trocamos do apartamento inteiro e o valor que o proprietário gastou foi acrescido no valor do imóvel. Bingo, gente. O primeiro que entrou lá comprou o apartamento. Nossa, tá vendo? Então, como é importante. E o filtro também, né, que a Dani salientou muito, para não perder o tempo do cliente proprietário também, porque é muito desagradável você receber pessoas que não têm o perfil, receber na sua casa pessoas que não é o perfil, que não serve para ele aquele imóvel, não é, Daniela? O que você me fala disso? Tipo assim, a pessoa fala assim, eu quero um apartamento eu preciso de 4 suítes. Daí o corretor fica levando em apartamento de 2 e 3 suítes. Não tem jeito de construir o quarto. Não. E pior ainda quando a pessoa tenta ficar te colocando. Não, mas aí você põe uma parede aqui, quebra aqui. Fica inventando uma obra ali que não vai atender. Não vai atender. Não é aquilo que a pessoa quer. E assim, outra coisa que eu acho importante do filtro é não todos os apartamentos ou caso imóveis que a gente vai levar o cliente, comprador, tá vazio. Tem apartamentos e casas que tem um inquilino ou tem morador. O proprietário. Você entendeu? Então, assim, a gente também tem que respeitar esse proprietário, esse morador que tem o dia dele normal, tem criança, tem filho, tem o dia a dia, tem a parte social da vida dele, tá cansado. Sim. Né? Então, a gente tem que filtrar. Porque você já imaginou, todo dia, se você pega uma cartela de imóveis e vamos pegar todo mundo e vamos levar para visitar... Não é esse o nosso foco. Eu acho que o filtro é muito importante. E é engraçado que quem conhece a Remax já, né, Marcela, sabe que a gente trabalha assim, fala que quer isso, essa comodidade, essa tranquilidade de saber também que vai entrar no imóvel dele, do vendedor, realmente pessoas que têm o perfil de comprador para aquele imóvel, porque até isso a gente também, na hora da gente fazer o marketing, a gente olha, essa casa, ela é para quem? Ela é para um profissional liberal, ela é para uma família grande, ela é para criança, ou ela é só para um casal, não é? E esse filtro, na hora de fazer o marketing também, é importante. E esse entra e sai de gente na casa, principalmente quando tem morador, é complicado, né? Eu lembrei de um caso, que eu era estagiária ainda lá na Remax, e o Rogério chegou em mim e falou assim, Marcela, tem um cliente querendo visitar no sábado. E eu tava naquela coisa, né? Quero visitar tudo, quero fazer tudo, abraçando o mundo e aprendendo. Aí eu falei, não, eu vou, sábado, às 14 horas, eu vou. Não, eu vou, não tem problema. Ele olhou pra mim e falou assim, calma, né? A gente tem que ver esse cliente comprador, porque também temos uma pessoa morando no imóvel e é um sábado, é o único dia que às vezes ele tem para descansar com a família
E a gente não pode simplesmente ir incomodar. E eu lembro dele falando isso. E eu, não, mas eu posso. Ele, não, Marcela, mas a gente tem que filtrar e ver se ele é um potencial comprador, né? Porque senão a gente vai incomodar, que nem a Dani tá falando, incomodar o nosso cliente por um cara que não tem o que fazer, às vezes, no sábado e quer ir passear. Né? Exatamente. A gente viu, né, o tanto que é importante. Acabou o nosso tempo. Doeu? Ai, não. Acabou? Eu falei. Eu tava tão nervosa. A gente ainda vai despedir. Falei que ia passar rápido pra vocês, tá vendo? Não é? Mas, eu adorei. Adorei. Achei Foi que muito, legal. foi super importante. Bom, a gente vai terminando por aqui, porque a gente tem que ficar com gostinho de quero mais, né? Agradecer. Né? Agradecer a vocês que nos assistiram, agradecer Ciane, Dani e Marcela por mais um episódio, o 7º, e vem muito mais por aí para vocês irem conhecendo o trabalho da Remax Jardins. Então, senhor proprietário, quer confiar o imóvel pra gente, você pode ter certeza, vai ter feedback semanal, um feedback mensal, não vai qualquer pessoa na sua casa, os interessados são filtrados para o seu maior conforto e menos inconveniência. Exatamente. A gente tá ficando por aqui, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, meninas. Tchau. Obrigada.